Bitcoin, Bitcoin Cash, Bitcoin Gold. Ué, mas por que tantos bitcoins diferentes? Se essa dúvida já pintou por aí, se prepara, porque a resposta é uma história de, olha, uma verdadeira guerra civil bem no coração da maior cripto do mundo. Pois é, essa é a grande questão, né? E para responder, a gente precisa mergulhar numa das histórias mais fascinantes e, ao mesmo tempo, turbulentas do universo cripto. É a história de uma divisão, de uma briga feia pelo futuro do dinheiro digital. Então, para começar, essas outras moedas não são só cópias baratas ou imitações, não. Elas nasceram de dentro da própria rede do Bitcoin. Foi por causa de um evento, quase um terremoto, chamado fork. Imagina assim, é como uma bifurcação numa estrada. O grupo está viajando junto, mas chega num ponto que não tem acordo sobre o destino. Aí a estrada se divide em duas. Para a gente entender isso de vez, vamos pensar na blockchain do Bitcoin como um grande livro de registros. Um livro caixa digital que todo mundo compartilha, sabe? Cada transação é uma linha nova que é escrita nesse livro. O tal do fork acontece quando uma parte da galera simplesmente não concorda com as regras para escrever as próximas páginas. E aí o que eles fazem? Eles basicamente começam um livro novo, com a versão deles da história. Ok, mas como é que uma briga de ideias vira código? Como uma discussão, de repente, pá, se transforma numa moeda digital novinha em folha? Para entender essa mágica, a gente precisa olhar a parte técnica, a mecânica por trás dessa divisão. E aqui está o pulo do gato. Num sistema centralizado, tipo um banco, as regras vêm de cima para baixo e pronto. No Bitcoin, não. Tudo depende de consenso, de todo mundo concordar. E quando esse acordo quebra, a rede não explode, não entra em colapso. A própria tecnologia permite que ela se parta em duas, criando duas versões da verdade, que passam a existir ao mesmo tempo. Ah, e detalhe, nem todo fork é igual. Tem o soft fork, que é tipo uma atualização de aplicativo no celular, sabe? Ele muda algumas coisas, mas continua compatível com a versão antiga. A rede continua sendo uma só, mas aí tem o hard fork. Esse sim é o divórcio. É uma mudança tão radical, tão incompatível, que a rede se parte para sempre. Cria uma estrada completamente nova. E é exatamente desse tipo de fork, o hard fork, que a gente está falando aqui. E é isso que nos leva direto para o campo de batalha que criou o fork mais famoso da história do Bitcoin. Uma briga que não era só sobre linhas de código não, hein? Era sobre a alma da criptomoeda. Era sobre a pergunta, afinal de contas, o que o Bitcoin deveria ser para o mundo. E o centro do conflito está todo aqui, nessa tabela. De um lado, a gente tinha o time dos blocos pequenos. A prioridade máxima para eles, descentralização e segurança. A ideia era que os blocos de dados continuassem pequenos para qualquer pessoa com um computador normal em casa pudesse ajudar a validar a rede, o que a gente chama de rodar um nó. Já do outro lado, o time dos blocos grandes. A preocupação deles era outra, velocidade e taxas baixas. Eles diziam, pessoal, para o Bitcoin virar dinheiro de verdade, para o dia a dia, ele precisa ser rápido e barato. E para isso, só com blocos maiores. Olha, esse debate não foi coisinha de uma semana não, durou anos. E foi uma briga tão, mas tão feia, que rachou a comunidade inteira. Desenvolvedores, mineradores, investidores, todo mundo. Acabou ganhando até nome, a Guerra do Tamanho dos Blocos. E não era só uma discussãozinha técnica não, eram duas filosofias diferentes, duas visões de mundo e, claro, muito dinheiro na mesa. E como em toda guerra onde ninguém consegue vencer, a única saída foi rachar o território. A discussão filosófica acabou e deu lugar para ação. E o resultado? O nascimento de uma moeda concorrente. O dia D foi em agosto de 2017. O time dos blocos grandes não quis mais esperar e, puf, criou o Bitcoin Cash. Só que, e aqui a história fica até irônica, a paz não durou nada. Pouco mais de um ano depois, o próprio Bitcoin Cash rachou de novo e daí nasceu o Bitcoin SV. Foi tipo uma guerra civil dentro da própria rebelião. E essa divisão toda teve nomes, teve generais, não foi anônima. O Bitcoin Cash, por exemplo, tinha o apoio de gente grande, pioneiros do Bitcoin. Já o Bitcoin SV, bom, esse foi liderado por uma figura super polêmica, o Craig Wright, que, pasmem, afirmava ser o próprio Satoshi Nakamoto. Agora, uma das partes mais malucas dessa história. E quem já tinha Bitcoin? Como ficou? Bom, no exato segundo da divisão, o histórico era idêntico nos dois lados. Então, se uma pessoa tinha, digamos, um Bitcoin na carteira, de repente ela passou a ter um Bitcoin e um Bitcoin Cash.
É como se tivessem tirado uma cópia Xerox do livro de registros. A mesma posse, agora existindo em duas realidades paralelas. Beleza. Agora a gente tinha duas versões do Bitcoin competindo frente a frente. A pergunta de $1 milhão era: qual delas o mercado iria abraçar? A original ou a suposta versão melhorada? A promessa do Bitcoin Cash era ser maior, mais rápido, melhor. Mas o mercado, que é o juiz final nessa história, deu o seu veredito. E foi um veredito brutal. Hoje, se a gente somar o valor de todo o Bitcoin Cash que existe, não dá nem 1% do valor do Bitcoin original. Menos de 1%. E esse gráfico aqui conta a história toda sem precisar de palavras. Olha só a linha do Bitcoin, o BTC, lá em cima, se firmando como o gigante dominante. Agora olha as linhas do Bitcoin Cash, o BCH, e do Bitcoin SV, o BSV. Elas simplesmente foram perdendo força, perdendo valor com o tempo. A tal da versão melhorada acabou valendo, bem, muito, muito menos. E olha que não foram só esses não, tá? Vários outros forks apareceram depois, cada um com a promessa de ser a nova versão definitiva. Mas o fim da história foi praticamente o mesmo para todos. Caíram no esquecimento, viraram só uma nota de rodapé na grande história do Bitcoin. Então, tá, o que a gente aprende com essa guerra toda? Se a tecnologia que era para ser melhor não ganhou, o que é que define o valor de uma criptomoeda afinal? A resposta para isso revela uma coisa muito profunda sobre a própria natureza do dinheiro. Existem basicamente duas formas de enxergar o que aconteceu. A primeira é pensar que os forks são uma coisa democrática. Se um grupo não gosta do rumo, ele pode pegar o código e tentar fazer melhor, e o mercado que decida quem vence. Mas a outra interpretação, e que parece ser a que o mercado confirmou, é que os forks são um grande teste de força. E eles provaram que o valor do Bitcoin não está só no código, que qualquer um pode copiar. O verdadeiro valor está naquilo que não dá para copiar. A rede de pessoas, a segurança e, principalmente, a confiança que foi construída por mais de uma década. E essa frase aqui resume tudo de forma genial. Criar uma cópia, um fork novo é moleza. Agora, construir a credibilidade, o consenso, a confiança que o Bitcoin original tem, isso se mostrou impossível de copiar. No fim das contas, essa guerra dos forks força a gente a pensar: o que é que dá valor a uma moeda? É só a tecnologia por trás dela? É a comunidade, a rede de pessoas que usa? É a segurança que foi testada à exaustão por anos? Ou será que é simplesmente a nossa crença coletiva de que aquilo tem valor? E essa é a pergunta que fica no ar depois dessa história toda. No mundo onde qualquer um pode copiar um código, onde a informação é livre, talvez a verdadeira fonte de valor não seja aquilo que é fácil de copiar. Talvez o valor esteja naquilo que é construído junto ao longo do tempo e que é impossível de replicar: a confiança.